Gente, na nossa vida, precisamos ter conversas difíceis, não é? Sempre tem um jeitinho, aparece uma situação que você tem que ter uma conversa difícil. Seja para expressar os nossos sentimentos a quem amamos ou para estabelecer limites em algumas relações. Mas como respirar, né? Como fazer isso? É respirar fundo e fazer isso da melhor maneira possível. E nós vamos conversar agora com a nossa psicóloga Nádia, que estava sumidinha da gente, mas voltou agora. Bom dia, Nádia, querida. Bom dia, Cleide, tudo bem? Tô bem, e você? Um prazer estar aqui com você, com todos os espectadores. Que bom, vamos sentar. Que assunto, hein? Que assunto difícil. Importante. E é muito importante. O que caracteriza uma pergunta difícil? Eu costumo falar, Cleide, que uma pergunta, ela nunca é difícil. O que é difícil é a resposta. Ah, tá. Porque assim, a gente pensa que a gente tem que responder todas as perguntas que nos fazem, né? Então eu falo que perguntar é como estender a mão. Você estende a mão, você espera que a outra pessoa pegue na sua mão. Eu falo, gente, que a gente tem que lidar com as perguntas da seguinte maneira: se alguém me fizer uma pergunta difícil, eu tenho a escolha se vou responder ou não. Ah, sim. Então, o que é difícil é a resposta. Se você me faz uma pergunta íntima que eu não quero responder, eu preciso falar: nossa, Cleide, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não me sinto confortável, posso me dar o direito de não responder. Então, isso é importante. Eu falo isso nos meus cursos, eu falo assim: olha, a pessoa pode perguntar o que quiser para você. É claro que a gente conta com bom senso, né, Cleide? Mas nem todo mundo tem bom senso. Então, lembre-se, você pode responder aquilo que quiser. A gente tem que estar com o desvio da pergunta sempre na manga. E essa história de quem cala consente, ou não é nada disso? Não é verdade. Isso é uma justificativa que as pessoas usam para poder se usufruir daquilo, né? Então, a gente pode falar: eu não quero falar sobre isso, e não é um consentimento quando a gente se cala. Ok, tá vendo, gente? Então, como que a gente vai contar, por exemplo, para quem amamos que estamos com alguma doença incurável, por exemplo? Olha, tanto falar de coisas nossas que são difíceis, quanto colocar, por exemplo, um médico dar uma notícia para uma pessoa, um profissional. Sempre que a gente vai transmitir uma notícia ruim, primeiro a gente deve anunciar. Anunciar não é enrolar, sabe, Cleide? É a gente falar assim, por exemplo, eu vou falar para você: Cleide, eu preciso te falar uma coisa importante, uma coisa delicada. Talvez você tenha um impacto com isso, eu anuncio, mas eu não anuncio isso durante 10 minutos, não. Eu preciso anunciar isso de maneira breve. Então, eu anuncio e aí falo a má notícia posteriormente. Essa má notícia, ela precisa ser dada objetivamente, claramente. A gente não deve fazer umas metáforas, utilizar palavras dúbias, nem falar para você assim: você sabe que eu fiz um exame, você sabe que aquilo, eu vou te levando a dar a resposta. Eu não devo fazer isso também. Sabe, ficar fazendo perguntas para que você conclua. Eu preciso já falar objetivamente aquilo, Parece e bem claramente. Para que você conclua, parece um pouco de covardia. Exatamente, é uma boa palavra. A gente fala isso mesmo. Essa técnica se chama técnica do autoenforcamento, que a pessoa vai falando para você descobrir. Autoenforcamento, olha, a palavra que você utilizou é bem condizente com isso. Isso não é positivo. Ok. Bom, quando você quer tenta falar com um filho, uma pessoa que convive com você, marido, filho, amigo. Amigo também é difícil de falar com um amigo, porque as pessoas têm os seus milindres. Alguns mais, outros menos, um mais intenso, outro mais ameno. Mas você está vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa que está levando ela para um lado que não é legal, um lado negativo. Como que eu falo para essa pessoa: olha, você precisa ser um pouco mais ativa, porque o que você está fazendo está me passando muita preguiça. Você está com preguiça de fazer isso. E você vive justificando que sempre você está arrumando uma justificativa, mas na verdade o seu problema é preguiça. Como é que eu falo isso? Interessante, né, Cleide? Olha, eu vou dar uma mini aula aqui para você, para quem está assistindo, porque essa é uma fala muito importante. A primeira coisa, quando a gente for falar sobre alguma coisa para uma pessoa, a primeira coisa que a gente precisa ver: este assunto diz respeito a mim?
Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga que eu estou vendo como ela está tratando outra amiga dela, não tem nada a ver com a minha relação com ela, aquilo não diz respeito a mim, a não ser que eu tenha uma intimidade muito grande com essa pessoa, eu vou falar sobre aquilo. Então, por exemplo, na minha relação com os meus filhos, nós como mães, nós temos o direito de falar sobre algumas coisas. Eu como psicóloga, se meu paciente está no meu consultório, eu também tenho o direito de falar algumas coisas para ele. Se a pessoa não te deu o lugar de falar, você vai falar com alguém que você está vendo ter um comportamento com outra pessoa, então você não vai dizer. Primeira coisa, está no meu campo de fala aquilo. Segunda coisa que a gente vai ver, é um momento? Então, como que essa pessoa está? Ela está cansada, ela está irritada, ela está com a autoestima baixa, então a gente tem que ver o momento que vai falar também. Aí a gente chega então no ponto, como eu vou falar? Geralmente a gente fala do outro. A gente fala, olha, eu vou dar um exemplo parecido com o que você deu, depois eu utilizo o seu. Mas se eu tenho um compromisso com você e você se atrasa, e aí eu falo para você, Cleide, você não tem consideração, você não tem responsabilidade, né? Então eu vou falar de você. Numa conversa delicada, a gente deve tentar falar da gente. Nossa, Cleide, eu estava te aguardando aquele horário, eu não gosto de esperar, fiquei chateada, fiquei ansiosa, fiquei irritada. Agora eu perdi até a vontade de fazer aquele programa que a gente tinha combinado. Então eu falei de mim. Entendi. Quando eu falo de mim, eu não ofendo ninguém. Então, nesse exemplo que você deu, olha, quando você... Aí a gente também vai tentar descrever o comportamento ao invés de julgar. Quando eu falo, você está preguiçoso. Nossa, essa história sua aí é preguiça. Eu estou julgando, estou dando um nome julgador. Então, eu vou descrever, olha, eu percebi que você deixou suas camisetas por aqui, que você fez isso, que você fez aquilo. Quando você faz isso, eu me sinto incomodada, porque eu cuido da organização da casa, eu tenho mais trabalho que uma pessoa adulta. Eu fico pensando, o que você está fazendo? Será que você está se preocupando com a nossa rotina, com a nossa harmonia da casa? Então, olha só, eu vou descrever o comportamento da pessoa ao invés de nomeá-lo. E vou falar o que este comportamento causa a mim. Então, eu falo o seguinte, Cleide, a gente não muda uma pessoa criticando ela. Tem uma frase que é assim, a melhor maneira de não mudar uma pessoa é criticando ela. Aí é que não muda mesmo. Aí não muda. Uma possibilidade que eu tenho de mudar o comportamento de uma pessoa é contando para ela o que ela está causando em mim. Então, com esse seu comportamento, entendi. eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo daquela forma. Então, eu vou descrevendo o que ela está causando em mim. E aí, quando eu descrevo o que ela está causando em mim, pode ser que ela pense assim, eu vou deixar de fazer isso porque eu estou fazendo mal para essa pessoa. Ou seja, pode gerar nessa pessoa uma responsabilidade. Exatamente. E aí é a única chance dela mudar. Então, quando eu penso nisso, sabe, olha, cabe a mim falar sobre isso, é o primeiro ponto. É o momento de falar sobre isso? Eu vou falar sobre o que está causando em mim, não necessariamente sobre um julgamento a ela ou dela. E vou descrever o comportamento. Essas técnicas, Cleide, elas são importantes para a família, para casais, para chefes, para líderes de funcionários, né? Então, para várias situações. Então, eu não ofendo uma pessoa quando eu falo que ela causou em mim. E o interessante é que essa oportunidade para a gente falar, ela surge. Parece que a pessoa dá uma abertura e você tem que estar atento a isso para poder, se você está achando que está ajudando mesmo a pessoa, né? Porque você está vendo que ela está patinando e não está indo, aí você tem que esperar o momento certo de falar, ou seja, ela vai dar essa abertura, não é isso? Isso mesmo, perfeito. E isso vai ser muito importante porque a gente precisa, né? E outra coisa que é importante falar, quando você fala, nossa, deu a oportunidade, a gente fala, é uma estratégia ótima. E a gente precisa ter cuidado, principalmente nós mulheres, de não ficar falando meia hora. A gente tem que ser objetivo. A partir de 15 minutos acabou a atenção. Depois nós vamos perguntar para os homens presentes aqui nos bastidores se isso é verdade. O que você acha? Não, mas eu acho importante. Acho que eu ouvi umas risadinhas ali. Então a gente precisa ser objetivo. Essa questão de ficar falando. Mas eu sei por que a gente faz isso, Cleide, também. Porque assim, os homens são muito práticos. E geralmente eles
já escutaram, já entenderam, mas não manifestam pra gente. E a gente fica tentando novas maneiras de ser compreendido. Então eu falo para os homens também, se vocês querem que a gente fale rápido, mostra rapidamente que nos entendeu. Ah, então você tá chateada porque eu deixei esse copo aqui, Cleide, e você não queria que eu deixasse? Aí, então entendi a sua chateação. Se o homem falar, ah, entendi, você tá chateada por isso, só entendi, não tá falando que concorda, não tá falando que vai mudar, só falar que entendeu, aí a mulher já encurta a conversa também. Mas eles emburram? Emburra ou não emburra? Ah lá, aqui tem 6. Às vezes o emburrar é tipo assim, ai meu Deus, não aguento mais ouvir. É verdade. Ai meu Deus, e por que temos uma tendência para evitar conversa difícil? A gente sempre... Eu vou falar, ah não, deixa pra lá. Ah não, deixa pra lá. A gente tem a tendência a deixar pra lá porque a gente sabe que vai gerar um conflito. Essas ferramentas que nós estamos falando agora, elas já vão evitar o conflito. Quando você for percebendo que falando da maneira adequada não vai ter conflito, não vai ter briga, aí você vai parar de evitar. Então, isso que é importante, porque a gente não quer conflito, a gente não quer briga, a gente quer crescimento, a gente quer desenvolvimento da relação, desenvolvimento das pessoas que a gente ama. A gente tem bons objetivos, por isso é importante falar, mas falar da maneira certa é fundamental. Tá, agora nós estamos falando da gente falar o que nos incomoda. E quando a pessoa vem falar com a gente o que está incomodando ela, como que a gente deve agir? Como sempre, excelentes perguntas, né? Eu costumo falar, Cleide, que a gente tem 3 jeitos de não ouvir o que a pessoa fala. Da onde, homem? Ó, gente. Eles vão pegar lá fora. O primeiro ponto é quando a gente não ouve. Eu falo que a gente faz igual criança. Não, a gente tampa os ouvidos. A pessoa fala uma coisa pra gente, a gente simplesmente não ouve. A gente não tampa os ouvidos, mas a gente ignora. Então, esse é um jeito de não ouvir. Um outro jeito de não ouvir a pessoa é a gente justificando. Então você fala, ah, Nádia, você chegou atrasada, ai, Cleide, foi porque aconteceu isso, isso, aquilo. Quando eu justifico imediatamente a uma fala sua, você se sente não ouvida. Então, a primeira coisa que eu tenho é mostrar que eu ouvi, entendi, você ficou chateada que eu me atrasei, né, Cleide? Com razão, a gente tem horários, infelizmente eu atrasei. Primeiro eu mostro que eu te ouvi, depois se tiver alguma explicação plausível, se realmente for plausível, aí eu dou essa explicação. E uma outra maneira de não ouvir é a gente rebatendo. Ah, mas você também fez aquilo. Ah, isso existe muito. Né? Então, existem essas 3 maneiras de não ouvir. Então, quando alguém der um feedback pra gente, a gente precisa ouvir, considerar, mostrar que está considerando. Se a gente não tiver compreendido, a gente pode fazer perguntas. Cleide, mas por que você se sentiu assim? Me explica melhor o que eu fiz que te incomodou. A gente pode fazer essas perguntas e, principalmente, Cleide, por que a gente tem dificuldade de ouvir? Porque a todo momento a gente está se criticando, a gente está se condenando. Então, se eu sou uma pessoa que me critica muito, quando você vem dar um feedback para mim, aquilo já me dói, porque eu já estou sobrecarregado com a minha autocrítica. Então, preciso também me respeitar mais, me considerar, me valorizar. Quanto mais eu vou fazendo isso, menos sensível eu vou ficar ao seu feedback. Mas essa autocrítica, às vezes ela não está exagerada? E se eu ouvir do outro, parece que você vai fazer uma crítica a mim. Só que eu já fiz uma crítica, só que ela foi muito carregada na tinta. E você vai fazer uma crítica que vai ser até mais fácil de ouvir, de entender. Será que não é isso que a gente fica... É isso mesmo. A gente vive numa cultura que a gente é estimulado daquilo que falta. Então, eu costumo brincar. Se meu filho faz um desenho para mim de Dia das Mães, né? Eu vou, olho e falo assim, nossa... mas está faltando tal coisa. Ou eu falo, nossa, eu tô feia assim, nossa, eu tô gorda. Então, quando alguém me dá uma coisa, quando nossos filhos fazem uma coisa, a gente sempre mostra para eles o que falta, o que faltou. Tirou 9, mas cadê o 10? Então, a gente tem uma cultura de focar no que falta. E aí a gente vai internalizando isso e a gente fica focando naquilo que falta. Eu faço um jantar para você, eu penso, nossa, faltou tal coisa, a Cleide não vai gostar. Então, quanto mais eu vou focando em mim aquilo que foi positivo, eu vou focar no que eu consegui. Eu vou focar naquilo que eu dei conta e não naquilo que eu não dei. Então, eu vou focando no meu positivo, vou fortalecendo a mim mesma, que aí eu não fico tão radical. Porque as pessoas que se criticam muito, elas têm um objetivo bom.
que é se desenvolverem. Elas querem ser pessoas melhores, isso é totalmente positivo. Mas a estratégia de focar naquilo que faltou, no nosso erro, isso tira o nosso combustível de mudança, tira a nossa energia psicológica. Se eu tiver a tranquilidade de ouvir uma crítica e ouvir com o coração e entender aquela crítica, essa coisa que eu me cobro, ela pode ficar até resolvida? Pode, isso é uma boa estratégia também. A gente precisa dar conta disso, né? E lembrando o seguinte, Cleide, a opinião do outro é apenas a opinião do outro. Não é uma verdade absoluta. Então, se você vai dar sua opinião sobre mim, então a gente termina aqui a nossa conversa, você fala assim, olha, Nádia, eu queria te dar um feedback sobre a sua postura, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu vou te respeitar pela comunicadora que você é, eu vou dar crédito que você está fazendo para me ajudar. Mas eu também vou pensar, é a opinião da Cleide. Não é uma verdade absoluta, não é por isso que eu sou péssima comunicadora, né? Então, eu preciso também lembrar que é uma opinião. Ou seja, pode ter verdade, mas não é absoluta, né? Meia verdade, olha, até aí você está certa. Só que isso, não. Aí pode até virar um debate construtivo que pode crescer as pessoas. Exatamente, a gente precisa disso, porque eu preciso do feedback do outro para ter referência de onde eu fui bem e onde eu não fui. Esse retorno que uma pessoa dá para a gente é uma estratégia de mudança. Então, eu preciso estar aberta a ouvir. Isso é maturidade? É maturidade. Mas essa maturidade não se dá com os anos, né? Muitas vezes a pessoa já tem anos de vida lá e mesmo assim não tem maturidade para isso. A gente precisa se fortalecer emocionalmente, o fortalecimento emocional que nos dá essa maturidade. E a gente então precisa se dar o direito de ouvir as críticas. Precisamos saber ouvir, porque isso vai trazer crescimento para a gente. Olha só, gente, que coisa importante, né? Tudo isso que nós estamos conversando aqui, o programa Aqui em Casa, ele tem essa missão de levar até você esse serviço, porque nós estamos aqui prestando um serviço. E quando eu me coloco nessas situações, e a Nádia está aqui me explicando, eu estou também expondo as minhas mazelas, porque alguma coisa que eu falo com você, alguma coisa é de mim. E isso é muito positivo para a gente crescer. E eu falo com muitas pessoas que depois desses 2 anos que eu estou aqui na TV Pai Eterno, teve um crescimento muito grande para mim, não só como apresentadora, porque isso aí é profissão, né? É uma profissão que você tem que todo dia fazer melhor. A Nádia, com certeza, você lê todos os dias. Qualquer coisa, um congresso que tenha, você vai atrás. Isso faz parte do seu profissional. Então, aqui como entrevistadora, eu estou cada vez tentando fazer melhor para levar o melhor para você. Mas, na verdade, com essas 5 pessoas que vêm aqui no programa, essas 5 psicólogas, e tem mais um que vem aqui de vez em quando, né? Eu cresci muito nesses 2 anos. Então, eu gostaria que você que está em casa também prestasse bem atenção nos nossos assuntos e, principalmente, faça sugestões. Isso é muito importante para a gente, né, Nádia? Isso mesmo, é muito importante. Porque, igual você falou, você aprende sempre. E a gente... A questão, você falou da psicologia, né, dos psicólogos, eu falo o seguinte, que a gente não deve falar para as pessoas o que elas devem fazer. Perdoe, seja mais feliz, cuide de você. A gente precisa dar caminhos para isso. Como eu vou perdoar, como eu vou cuidar de mim, como eu vou falar as coisas difíceis. Eu falo que desde quando eu me formei, esse ano eu vou completar 25 anos de formada, a minha missão é levar ferramentas práticas e aplicáveis, é dar caminhos para que a pessoa possa mudar. Então, aqui, quando a gente está falando de ferramentas, pessoas que seguem meu Instagram têm ferramentas de mudança realmente efetivas. Como você falou aí, de ouvir, já consegue pensar, nossa, eu vou fazer tal coisa e isso vai ajudar a sua vida. Isso que é importante. Ou seja, enfiar o dedo na ferida de ninguém não vai resolver nada. Muito pelo contrário, vai agravar. Exatamente, a gente piora. A gente não está aqui para poder mostrar poder. Algumas pessoas, como psicólogos, já utilizaram como poder. Eu sei sobre você. Então você faz isso por aquilo, né? Essa questão de ficar demonstrando poder não leva a nada. A gente tem que dar ferramentas, a nossa função é essa. E fica com uma soberba, né? Com o nariz em pé, eu sei de você.
Quem sabe mais da pessoa do que ela própria, Cleide? Do que ela própria, exatamente. Ninguém. É verdade. Bom, pessoal, então, como eu estou falando aqui para vocês, eu espero que vocês, durante essas pesquisas que nós estamos fazendo, indo aí à sua casa, no telefone, no QR Code, dê sugestões para a gente. Cleide, eu gostaria muito de um assunto que você, com as suas psicólogas, falasse conosco. Vocês veem que nós trazemos aqui as melhores que estão aqui no estado de Goiás. Já trouxemos gente de fora também, porque esse é um serviço muito importante dado para você que é católico, que é católico, também tem muito evangélico que assiste o nosso programa. Então, assim, é muito importante que vocês deem as suas sugestões e opiniões, e as nossas psicólogas também, elas trazem assuntos interessantes para a gente, né, Nádia? A próxima vez que você vier aqui, nós vamos falar sobre como a gente vai proceder com adolescente, que o povinho que me preocupa é o adolescente, porque esse também é difícil de falar. Eu falo que a gente tem que aprender a comunicar com cada núcleo de pessoas de uma maneira diferente. Então, a gente tem o jeito certo de conversar com as crianças, o jeito certo de conversar com os adolescentes para acessá-los. Uhum. Então, como a gente vai acessar esses adolescentes? Como a gente vai acessar os homens, como a gente falou aqui? Como a gente vai acessar as crianças? Então, tudo tem um jeito certo. Isso mesmo, vamos falar sobre isso. E também com os idosos. Outras pessoas, assim, eu acho que tem um certo milindre também, porque eles falam assim, mas eu já vivi mais do que você, não é? Exatamente. Cada pessoa cada núcleo de pessoas tem uma especificidade, eu concordo com você. E isso também acontece porque, assim, se a gente for falar geral, a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas julgadoras. Porque ninguém gosta de ser julgado. E a pessoa gosta de ser respeitada. Então, quando vai falar, eu tenho mais experiência que você. Se você vai conversar com uma pessoa da terceira idade, reconhecendo e respeitando quem ela vai te ouvir muito mais. Se você vai conversar com uma criança respeitando as necessidades dessa criança, a criança vai te ouvir mais. Se você vai conversar com um adolescente, respeitando o momento que ele está vivendo, que é um momento de construção de identidade, que tem as suas dificuldades, os seus conflitos, o respeito a cada pessoa, a cada vivência vai fazer com que elas nos ouçam mais. E a gente tem uma prática muito forte de julgamento hoje. A gente julga a todo momento as pessoas. Então, a gente precisa desfazer desse julgamento. A gente não deve julgar as pessoas, a gente não é ninguém para julgar. Exatamente. No seu Instagram, qual que é mesmo? Psicóloga Nádia Santana. Psicóloga Nádia Santana. Entra lá, tem muito conteúdo, né? Muita coisa legal para você seguir. Eu já sigo e acho muito legal. Querida, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Bênçãos do Pai Eterno, uma boa semana para você. Amém, obrigada.